Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todo o universo, para todas as espécies de vida e para a vida humana, né? E em primeiro lugar, bom dia para o Criador, né? O Criador do céu e de tudo o que há no céu, dos céus e de tudo o que há nos céus, do ar e dos ares e de tudo que há no ar e nos ares, de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas, de todas as galáxias e de tudo que há em todas as galáxias, do das águas e de tudo que há nas águas, do planeta Terra e tudo que há no planeta Terra, e de todas as espécies de vida e da vida humana, né? Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela, pela minha vida, pelos meus dias, pelos meus segundos, que é seu, pela minha vida que é sua, pelos meus segundos que é seu, pelos meus minutos que é seu, pelos meus dias que são seus, pelas minhas horas que são de ti, Senhor Jesus Cristo, pelos meus anos que são de ti, nosso eterno Jesus Cristo, né? E pela vida que é do nosso eterno Jesus Cristo. Todas as vidas é de Jesus Cristo, né? Sem Jesus Cristo não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Então agradeço a Deus pelos meus dias, pelas minhas horas, pelos meus segundos, pelos meus minutos, pelos meus anos, pelo meu tempo, que é do eterno Jesus Cristo, né? Tudo é dele, tudo é para ele, né? Nós não temos nada, né? Tudo é do eterno Jesus, né? Então todos os dias agradeço ao eterno Criador pela vida, pelo ar que respiramos, que somos e que temos, que vem dele, pelo sopro de vida que somos, que é dele, que vem dele, pelo o espírito de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo fôlego de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo espírito de vida que somos, que vem dele, que é dele, né? Pelo ar que respiramos, que somos, que vem dele, que é dele, pelo o fôlego de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo ar que respiramos, que é dele, que vem dele, né? Pela respiração de vida que somos, que vem dele, que é dele, né? Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus, é a vida que nunca morre, é Jesus. Nós morremos, nós somos seres mortais. Quando morremos, não sobra nada da vida. Morre, já falar morte, a vida é cessada, né? O sopro de vida é cessado, né? Quando morremos, nada pode mais nos usar, nem anjos e nem demônios, né? Claro que anjos e demônios podem até tentar se passar por a gente para enganar os que estiverem vivos, né? Os anjos e os demônios podem tentar se passar por alguém que já morreu para enganar, mas quem morreu não é cônscio de mais nada, é como se nunca tivesse nascido, né? A vida acaba na morte, 100%. Somente um tem poder sobre os mortos, o próprio Criador da vida. Porque a vida de todas as vidas que já existiram nessa terra, que não existe mais, de todos e de todas, a pessoa morreu, a vida não existe mais, mas para o eterno, todas as vidas de todos e de todos são existentes. Por quê? Porque o eterno é o criador da vida, né? O eterno é o criador da vida. E até os fios de cabelo das vossas cabeças, de todas as pessoas que já existiram nessa terra e que não existe mais, de todos e todas, para o eterno são existentes. Porque o eterno conhece cada um e cada uma pelo nome. E o eterno conhece também cada um e cada uma que existe hoje pelo nome. E o Eterno conhece cada um e cada uma que estão existindo de hoje até a volta dele, já conhece todos e todas pelo nome. Por quê? Porque quando nada existia, ele já era o Criador de tudo e de todos. E ele já era o Criador da vida. E tudo ele criou com o poder da palavra dele. E a vida ele criou em especial. O ser humano ele criou com as próprias mãos dele. A vida humana ele fez um traço, construiu uma casa, aquela casa estava sem vida, soprou no nariz daquela casa sem vida, aquela casa sem vida se tornou a alma vivente. Então a vida foi criada ali, no Jardim do Éden, onde está Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8. Deus criou a vida e colocou no Jardim do Éden. Então a vida foi criada ali. Deus criou a vida e colocou no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, né? Gênesis capítulo 2, 7. Nós somos sopro do Eterno. Mesmo nós de lá para cá sendo frutos de relações dos nossos pais, que Deus ordenou, né, lá no princípio, mas mesmo assim a vida foi criada lá, com o sopro do Eterno.
Então, todas as vidas que já existiram, de todas e de todos, é um sopro do eterno. E todas e todos, e todas e todos, e todas e todos que existem hoje, é um sopro do eterno. E todos e todas que estão existindo de hoje até a volta dele, do eterno, é um sopro dele, do eterno. Né? Então, cessou esse sopro, somente o eterno pode nos dar esse sopro de volta das nuvens quando ele voltar. Por isso fala que quando ele voltar, todo olho vai ver, né? Todo joelho vai se dobrar, todo ouvido vai ouvir a voz dele, e todo olho vai ver, toda língua vai confessar que ele é o único Senhor, né? E não há outro. E como que confessa? Quando Deus trouxer todos que não existe mais de volta à vida, ressuscitado com um corpo de glória corruptível. Que aí a pessoa vai ter um corpo perfeito e vai poder se ajoelhar, e vai poder ter ouvido para ouvir, vai poder ter olho para ver, e vai poder ter língua para confessar, né? Só tem língua e só tem tudo isso que eu estou falando. As pessoas vivas, né? Então Deus vai trazer todos e todas de volta à vida, ressuscitados com um corpo de glória corruptível. E os que estiverem vivos também passarão por uma ressurreição, né? Que a transformação também é uma ressurreição. A pessoa que tem aí 200 anos voltará a ser jovem de 20 anos, né? Com a saúde perfeita, com a mente que nunca mais vai vir uma espécie de mentira, porque o mal já não vai mais existir, com um coração que nunca mais vai se enganar, porque não vai existir mais nenhuma espécie de mal, uma carne que nunca mais vai envelhecer e nem adoecer, e porque não vai existir mais nenhuma espécie de mal, e nenhum membro do nosso corpo vai adoecer, porque não vai existir mais nenhuma espécie de doença, e nunca mais morreremos, porque a morte não vai mais existir, porque Deus vai destruir a morte e todas as espécies de doenças. Nunca mais haverá nenhuma espécie de depressão, nem de opressão, nem de medos, nem de ansiedades, porque o mal não mais existirá. Satanás e seus demônios não mais existirão, porque Deus destruirá Satanás e os demônios também dos ares, das águas e da terra. E aí Satanás e os demônios não vai perturbar mais a humanidade como a perturba de dia e de noite, né? Assim como perturbava os anjos de noite lá nos céus, hoje o diabo e os demônios perturbam a humanidade de dia e de noite. Enquanto Jesus não voltar, é assim, né? O diabo perturba a humanidade de dia e de noite. Mas que Deus nos livre da maldade de Satanás e dos demônios contra as nossas vidas. Que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Pois somente os vivos praticam toda espécie de iniquidade que existe, sendo ferramenta de Satanás e dos demônios. Então, quando o nosso Eterno olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, ele mesmo veio aqui nessa terra, se submeteu a se fazer um filho de uma filha dele, para cumprir a incapacidade de todos e todas que existiram e que não existe mais, e de todos e todas que existem hoje, e de todos e todas que estão existindo de hoje até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todos, né? Para que todos nós possamos se apegar com esse nosso Deus único e pedir para esse nosso Deus único repreender Satanás e os demônios da mente de todos os rios dessa terra. Para Deus, o nosso eterno Jesus Cristo, repreender Satanás e todos os demônios do coração de todos os rios dessa terra. Para o nosso eterno repreender e expulsar todo demônio da carne humana de todos os rios dessa terra. Porque do nosso eterno é o Criador, porque do nosso eterno é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. E o único que pode expulsar Satanás e os demônios é o próprio Deus que o criou, né? A gente tem que falar assim: o Criador que te criou te repreende, Satanás, e te expulsa da mente humana. O Criador que te criou, Satanás e demônios, repreenda todos vocês e expulsa de todos os corações humanos e de todas as mentes humanas e de toda a carne humana, né? Assim que temos que usar o poder de pedir a Deus para repreender o mal que ele o criou, né? Porque tudo foi Deus que o criou. Sem Deus nada existiria, nem o céu e nem a terra, nem o bem nem o mal, nem a luz e nem as trevas. Então, nós temos que pedir para Deus repreender o mal da mente humana, repreender o mal da mente humana, o mal do coração humano, o mal da carne humana, né? Para Deus repreender todos os males. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome.
Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós, Pai, também de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Porque se o nosso Eterno nos livrar da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente o nosso Eterno está nos livrando de Satanás, dos demônios e de toda e qualquer espécie de inferno, né? Porque só existe o mal, porque o mal usa a humanidade como ferramenta. Se Deus nos livrar da maldade dos vivos dessa terra, automaticamente Deus está nos livrando de Satanás, dos demônios e de todas as espécies de mal e de todas as espécies de trevas, né? Então, que Deus repreenda e expulsa todo demônio da mente humana, que Deus repreenda e expulsa todo demônio do coração humano, que Deus repreenda e expulsa todo demônio da carne humana, que Deus nos dê vida, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos livre de todas as espécies de males. Obrigado, nosso. E todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. E não existiria céu e nada que há no céu, e nem os céus e nada que há nos céus, e nem as águas nem nada que há nas águas, e nem nenhuma espécie de planeta e nem nada que há em nenhum planeta, né? E nem lua, nem dia, nem noite, nem luz, nem trevas. Sem Deus nada existiria. Então que esse nosso Deus nos livre de todas as armadilhas do diabo e dos demônios contra as nossas vidas e nos livre de toda maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, antes que ele nos atinja, o Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Estou falando, todas as palavras se resumem em um só significado, na vida, em Jesus Cristo. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Nosso eterno único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Obrigado, Deus único e suficiente Salvador Jesus Cristo, pela vida. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todas as espécies de males e nos livre da maldade alheia, nos livre da maldade da mente humana, nos livre da maldade do coração humano e nos livre da maldade da carne humana e nos livre de toda qualquer astuta ciladas do diabo e dos demônios contra as nossas vidas e nos livre de toda qualquer astuta ciladas dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que vem de Ti, que é de Ti, pela saúde que vem de Ti, que é de Ti, pela vida que vem de Ti, que é de Ti. Sem o nosso eterno não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida.